Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse evento do Instituto Racine. Eu sou a professora Kátia, eu coordeno o curso de pós-graduação em farmácia oncológica do Instituto e hoje à noite nós vamos ter o prazer de ouvir a professora Gabriela Sandoval apresentar o tema da vivência do farmacêutico oncológico durante a pandemia. Quais as lições aprendidas, né? Esse tema é de suma importância em relação à assistência do paciente oncológico, devido a esse contexto que nós vivemos, uma série de oportunidades foram criadas aí para adequação da assistência, para atenção ao paciente e o retorno às suas necessidades e com segurança, e poder fazer a manutenção da terapia, né? E isso trouxe um desafio muito grande a todos os profissionais de saúde, e hoje nós vamos comentar sobre o profissional farmacêutico. Dentro do site da Racine, vocês vão poder também ter acesso às outras temáticas do curso e vão poder acompanhar quais as tendências e quais são os cursos disponíveis sobre a área de oncologia. Bom, o que nós vamos falar hoje, então, é sobre a atuação do farmacêutico. A professora Gabriela Sandoval da Silva, eu vou fazer uma apresentação, ela é farmacêutica graduada pela Universidade São Judas, ela é especialista em oncologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também em gestão de serviços hospitalares pelo Hospital Albert Einstein, no Instituto de Pesquisa. Ela possui 7 anos de experiência em farmácia hospitalar na oncologia, atuando como farmacêutica dentro de empresas como o GRAAC, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, e atualmente a farmacêutica clínica na empresa Hospital Israelita Albert Einstein, e é responsável, representante regional pela Sobrafo do estado de São Paulo. Docente do Instituto Racine, com muito orgulho aí no nosso time. É um prazer te receber. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite, Gabriela. Imagina, Kátia, eu agradeço o convite, ainda mais para falar de um tema tão importante como esse, né? Vou só compartilhar minha tela com vocês, então. Para quem precisar, então, dos meus contatos, fica aí na tela meu e-mail e o meu LinkedIn, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, para a gente fazer algumas trocas de experiência, tá bom? Bom, e hoje o tema da nossa discussão é, então, essa vivência do farmacêutico oncológico durante a pandemia, né? Então, a gente tem aí mais ou menos 1 ano e 4 meses de pandemia, e o que é que a gente aprendeu durante esse tempo? Será que as nossas práticas mudaram? Não sei. Então, a gente teve um artigo publicado na Lancet que considerou que o primeiro caso de sintoma, o primeiro paciente que apresentou sintomas de Covid lá na China foi mais ou menos em 1 de dezembro de 2019. Desde lá para cá, já temos 1 ano e 4 meses em pandemia. E o cenário atual que a gente encontra é aproximadamente 2.970.000 mortes e 138 milhões de casos pelo mundo. Mas espera aí, vamos rebobinar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para trás para a gente poder, então, iniciar a nossa aula de hoje. Se a gente se recordar, lá em 2020, quando tudo começou, o primeiro caso no Brasil em fevereiro, aqui em São Paulo, se a gente for puxando na nossa mente, em março, abril, maio, a nossa expectativa era do quê? Era de que nós tivéssemos os hospitais lotados. Só que com o passar do tempo, a gente acabou vendo outra realidade, né? A gente acabou vendo uma realidade da incrível crise dos hospitais vazios em plena pandemia, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que
Só o Brasil teve alguns serviços hospitalares que se encontravam vazios? Não, isso aconteceu no mundo todo, né? Os serviços de saúde, eles se prepararam para receber os pacientes com Covid, nós tivemos o cancelamento das cirurgias eletivas, e não só no Brasil, como no mundo. Se a gente parar para pensar, houve uma perda de muito dinheiro de serviços hospitalares pelo cancelamento das cirurgias eletivas, né? Não estou só falando de cirurgias como plástica, mas também como colocação de próteses de joelho, cirurgias de catarata. Então, a gente simplesmente estagnou os serviços de saúde nesse sentido, né? Imaginando que o quê? Como a gente tinha tido uma experiência muito ruim com a China, né? Nós vimos os serviços de saúde da China extremamente lotados, nós nos preparamos para passar, não só da China, como da Itália também, nos preparamos para passar por essa mesma onda. Só que diferente desses países que foram pegos de surpresa, nós acabamos nos antevendo em algumas medidas de segurança, então, alguns países fizeram lockdown, né? A gente teve restrição, então, social, e isso acabou realmente causando uma diminuição dos casos. Só que não foi só isso, né? Se a gente for parar para ver, a nível mundial, por exemplo, Paris teve uma queda de 20% nos casos de AVC nos prontos-socorros. A Espanha reduziu 40% o atendimento de emergências cardíacas, né? E no Brasil a gente teve a mesma coisa. Nossos pacientes, eles começaram a ter medo de ir no hospital, né? A gente teve um aumento dos casos de óbitos domiciliares. E não foram só óbitos domiciliares, por conta do Covid. Os pacientes, eles começaram a ter sintomas de outras doenças, né? Principalmente de doenças cardiovasculares, e eles ficaram com medo de ir aos pronto-atendimentos. Então, eles preferiam morrer em casa, né? Eles preferiam segurar o máximo possível aquele sintoma que ele estava sentindo do que procurar um serviço de saúde e ter o risco de se contaminar no pronto-atendimento. Isso teve impacto muito grande para as doenças cardiovasculares, e na nossa área não podia ser diferente, né? Como que essa falta de procura pelo serviço de saúde impacta a oncologia? Primeiro, que a gente vai ter o quê? A tendência é que, pela redução do número de pacientes que realizam check-up, pacientes que tiveram sintomas e ficaram em casa, a tendência é que a gente tenha o diagnóstico de pacientes metastáticos cada vez maior. Então, é triste falar sobre isso, né? Mas acredito que a gente possa se preparar para uma leva de pacientes que, quando chegarem para mim ou para vocês, eles já vão estar em estágios muito avançados. Por quê? Porque não realizaram um check-up para fazer uma detecção precoce, ou porque sentiram algum sintoma e ficaram postergando a ida ao hospital com medo de adquirir o Covid, tá? Então, assim, a gente começa a falar um pouquinho sobre a correlação entre Covid e o câncer, né? Então, a gente espera que a gente tenha um aumento do número de pacientes diagnosticados tardio com câncer. E o que isso significa, né? Como a gente consegue correlacionar a Covid e o paciente oncológico? Então, durante toda essa pandemia, os pacientes oncológicos, eles foram considerados também um dos pacientes mais vulneráveis à infecção por Covid. Por que isso, Gabi? Primeiro, que nossos pacientes oncológicos, eles já têm uma tendência de ter uma idade avançada, né? Então, a gente sabe que por conta da idade do paciente, a gente tem maior índice de números de casos oncológicos por conta até mesmo de fatores ambientais. Com um grande número de pacientes idosos, né? E até mesmo pelo desenrolar da doença oncológica, nós temos pacientes com muitas comorbidades, né? Além disso, nossos pacientes, eles são imunossuprimidos. Querendo ou não, a gente acaba dando drogas que são mielotóxicas para eles, né? Então,
Nesse contexto, quando a gente olha para uma taxa de letalidade da Covid, a gente vê que a taxa gira em torno de 2,6% para a população em geral. Mas quando a gente entra na taxa de letalidade para os pacientes oncológicos que são diagnosticados com Covid, essas taxas, elas quase dobram, né? Elas atingem aproximadamente 5,6%. Lembrando que quando eu falo para vocês de taxa de letalidade, eu não estou falando em mortalidade, eu estou comparando a taxa de óbito, sim, de pacientes oncológicos dentro do grupo de pacientes diagnosticados por Covid. Eu não estou comparando com a população em geral, tá? Eu estou fechando meu nicho para os pacientes que já têm o diagnóstico de Covid. Então, é uma porcentagem muito alta. Teve um estudo realizado no AC Camargo muito interessante, um estudo que foi feito com a finalidade de acompanhar os pacientes oncológicos com COVID positivo e descrever as taxas de mortalidade e letalidade. Eu coloquei até o estudo aqui, caso vocês queiram baixar para procurar na internet para ler, tá? É um estudo, então, que ele acompanhou os pacientes infectados por Covid lá no AC Camargo, era mais de 400 pacientes dentro desse estudo, tá? E 12,4% desses pacientes evoluíram a óbito. Mas o mais interessante desse estudo é que ele traz para a gente que até mesmo dentro das doenças oncológicas, nós temos taxas de letalidades diferentes. Isso é muito interessante. Então, assim, eles viram que os pacientes que apresentam câncer de pulmão e pacientes oncohematológicos, eles têm muito mais letalidade do que os pacientes com outros tipos de câncer. E o que isso traz para a gente, né? Provavelmente, os pacientes são aqueles que têm uma idade mais avançada, né? Então, por exemplo, os pacientes com doenças oncohematológicas, né? Por exemplo, os pacientes do mieloma múltiplo, querendo ou não, são pacientes mais idosos. Os pacientes com câncer de pulmão, eles já têm uma perca da função pulmonar, né? Então, esse estudo mostra para a gente, além dessas particularidades, de que o paciente oncológico, dependendo do câncer, ele ainda tem uma letalidade maior ainda. Bom, e o que a gente consegue concluir com tudo isso que eu falei? Que os nossos pacientes, eles têm mais risco de serem admitidos na UTI. Então, eu preciso de leito de UTI para atender esses pacientes quando eles pegam Covid. Os nossos pacientes, eles têm mais risco de ventilação invasiva e que eles têm mais risco de evoluir a óbito. Sendo assim, o que a gente tem de recomendação nacional? A gente tem o quê? Tentar evitar, diminuir o número de visitas desses pacientes ao centro oncológico. Pensando no quê? Diminuir a exposição ao vírus. Então, o meu paciente ele tem que ir o menos possível para o meu ambulatório de oncologia. Só que eu tenho que fazer isso garantindo o acesso desse paciente à terapia e ao cuidado. Então, eu tenho um desafio enorme aí, porque eu quero que meu paciente ele venha menos para o meu serviço, mas eu ainda tenho que continuar ofertando para ele um serviço de qualidade, ofertando a ele acesso ao tratamento, né? Bom, então, pensando sobre esse desafio, nós tivemos grandes organizações mundiais que desenvolveram algumas diretrizes que nos norteassem algumas recomendações que seria legal que a gente fizesse com os pacientes pensando nesse sentido. Então, a gente teve aí diretrizes da ESMO, da ASCO, e com relação à farmácia e oncologia, nós tivemos uma diretriz só, que é a diretriz francesa. Ela é bem interessante no sentido, assim, de nortear um pouquinho a farmácia hospitalar em oncologia, mas quando vocês pegarem ela para ler, vocês vão ver que elas se aplicam muito mais aos hospitais franceses. Então, não é uma literatura que eu consigo pegar e aplicar 100% dentro de um hospital aqui no Brasil.
Outro ponto interessante que a gente tem dessa literatura é que ele acaba trazendo coisas básicas para a gente. Então, ele fala sobre a necessidade do uso de máscara o tempo todo, não só na manipulação. Então, se você manipula a químio, saiu da área, precisa usar uma máscara cirúrgica. Então, sim, são recomendações que, por boas práticas, nós já fazemos, sem precisar necessariamente de uma publicação específica para isso. Bom, então, Gabi, quais são as estratégias que a gente tem de atendimento para os pacientes oncológicos durante a pandemia? A primeira recomendação que a gente tem é sobre adiar a terapia adjuvante. Nossa, que absurdo! Como assim vai adiar o tratamento o início de uma quimioterapia? O que acontece? Os pacientes que eles fazem a terapia adjuvante, geralmente após a cirurgia, a gente já tem um debate bem grande de quando é o momento ideal para iniciar a quimioterapia depois de fazer a cirurgia no meu paciente. Isso já é meio que comum no nosso dia a dia. O que a gente tem um pouco mais padronizado, não para todos os cânceres, tá? Mas geralmente para mama, tumores gástricos, é iniciar a quimioterapia adjuvante de 6 a 8 semanas após a cirurgia. Só que a gente viu em literatura e em publicação de artigos, de que era possível, neste momento de pandemia, adiar um pouco mais o ciclo desses pacientes. Então, por exemplo, pacientes com câncer de mama, em vez de fazer a quimioterapia de 6 a 8 semanas, a gente pode adiar para 12 semanas. Lembrando que todos os pacientes com câncer de mama, não. Pacientes triplo negativo e HER2 positivo, elas precisam ciclar no período de 6 a 8 semanas. Essas eu não posso adiar a químio, porque quando eu adio a químio dessas pacientes, elas acabam perdendo, não vou dizer eficácia, mas vamos falar assim, diminuindo a sobrevida livre de doença. Vamos pensar dessa forma. Outro grupo de pacientes que os médicos conseguem adiar um pouquinho o início da quimioterapia são os pacientes com câncer gástrico e coloretal. Então, em vez de fazer a quimio de 6 a 8 semanas, os médicos conseguem adiar para até, no máximo, mais 8 semanas. Então, eu consigo chegar até na 16ª semana. Não mais que isso, mas eu consigo. Outra recomendação que a gente tem em literatura é o uso de estendido de terapias. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. A gente tem, nas pacientes com câncer de mama, a possibilidade de fazer o Taxol semanal, 80 miligramas por metro quadrado. Só que já existia evidência em literatura que era possível trocar essa terapia por docetaxel a cada 21 dias, sem perda de eficácia. E isso era uma prática muito utilizada por alguns oncologistas para aquelas pacientes que moram afastadas do centro, então pacientes que tinham que viajar para fazer a quimioterapia. E isso veio novamente para a gente numa nova aplicação, né? Então, em vez do meu paciente ficar indo no centro toda semana para fazer o Taxol semanal, como eu tenho risco de infecção por Covid, por que eu não faço um docetaxel e o meu paciente vem ao centro a cada 21 dias? Então, isso é uma estratégia que a gente também passou a utilizar neste momento. Já existia o uso antes, mas agora ficou muito mais aplicável. Outro exemplo são aqueles medicamentos de liberação prolongada, né? Então, triptorelina, gozerelina, a gente sabe que existem algumas apresentações que meu paciente, por exemplo, não precisa ficar vindo a cada mês no ambulatório fazer uso. Eu posso, por exemplo, numa triptorelina, ofertar uma dose de 22,5 e o meu paciente vem a cada 6 meses, né? Ou então, no caso de uma gozerelina, uma dose de 10,8 e o meu paciente vem ao centro a cada 3 meses. Bom, outra recomendação que a gente pode encontrar para os pacientes oncológicos são as trocas de via de administração. Então, a primeira troca que a gente tem é da via EV para VO.
A via oral, ela é uma via muito mais confortável e cômoda para o paciente, né? Porque ele administra o medicamento na casa dele, enfim. Só que também carrega alguns riscos, tá? Principalmente com relação a efeitos adversos, porque não é porque o paciente trocou da terapia da via de administração endovenosa para via oral que ele vai ter menos efeitos adversos. Isso não existe no nosso mundo da oncologia, né? E ela também vai requerer do profissional de farmácia uma educação mais abrangente desse paciente, né? E também o monitoramento se ele vai aderir a essa terapia, né? E também se ele está tendo algum efeito adverso, que seja necessário algum ajuste de dose. É possível fazer esse acompanhamento, né? Então, eu consigo educar o paciente, monitorar a adesão dele e manejar o efeito de manejar não, mas pelo menos coletar que ele está tendo algum efeito adverso para passar pro médico dele? Consigo. Eu já conseguia fazer antes, só que agora eu faço muito mais, né? Que seriam os contatos telefônicos ou os contatos via telemedicina, tá? Os contatos telefônicos, a gente tem uma recomendação que não é nada de literatura, é só uma recomendação mesmo, de fazer eles a cada 72 horas, porque daí você consegue não perder o contato no final de semana, né? E como que funcionaria? Tá, a gente já fazia isso antes, mas será que a pandemia modificou esse nosso contato telefônico? Sim, algumas diretrizes sugeriram que os serviços de farmácia deveriam adquirir uma linha telefônica que ficasse disponível para o paciente durante 24 horas, para que ele pudesse entrar em contato com o farmacêutico para tirar dúvidas sobre os medicamentos dele, para relatar se ele teve algum efeito adverso ou não, né? E assim o farmacêutico coletaria essas informações e elucidaria as dúvidas do paciente, caso necessário, e passaria para o médico que acompanha o paciente os efeitos adversos que ele vem sentindo, para que se o médico tivesse que achasse necessário fazer uma avaliação com esse paciente, chamar esse paciente para uma telemedicina, ou, se for muito urgente, trazer esse paciente para o ambulatório. E qual é, então, Gabi, eu só estou vendo vantagem nessa via, porque o paciente, ele toma em casa, ele fica muito mais confortável. E quais são as desvantagens, então, de eu utilizar a via oral? Bom, as desvantagens de estar usando uma via oral é dificuldade em garantir a adesão. Eu trouxe aqui, a gente poderia passar a noite aqui discutindo adesão medicamentosa, mas eu trouxe 2 pontos só para a gente refletir um pouquinho. Primeiro, a polifarmácia. Eu falei para vocês lá no começo que os meus pacientes com câncer, eles têm mais chances, eles têm mais riscos, né? Eles têm mais letalidade ao COVID, porque são pacientes mais idosos, com mais comorbidades. E o que acontece com isso? Isso quer dizer que muitas vezes eles vão fazer uso de muitos medicamentos. E dependendo desse paciente, vai ser muito difícil fazer o gerenciamento medicamentoso dele, né? Então, a polifarmácia realmente é um fator bem significativo que pode fazer com que um paciente não seja aderente ao uso da terapia via oral. Outro ponto que eu trouxe são outras condições particulares desse paciente. Então, por exemplo, a escolaridade. Eu acho super legal quando a gente faz aquelas folhinhas de orientação para o paciente. Só que eu não posso esquecer que eu tenho pacientes de todos os tipos. Eu tenho pacientes que sabem ler e escrever e pacientes que não sabem. Então, não adianta nada eu fazer uma folhinha toda escrita, bonitinha para o meu paciente, o horário que ele tem que tomar, e ele não conseguir ler, tá? Então, a escolaridade pode atrapalhar pela forma como a gente se comunica com o paciente. O entendimento do meu paciente com a doença, né? Então, o tanto que ele dá importância para a doença que ele tem. A melhora dos sintomas também é um ponto que pode fazer com que o paciente não seja aderente, porque ele está se sentindo bem, então ele acha que ele já pode parar de tomar.
como se fosse um anti-inflamatório, e a gente sabe que não é assim que funciona, mas para o paciente isso não fica muito claro. E questões sociais e psicológicas mesmo, né? Será que ele vai ter acesso ao medicamento, a essa terapia via oral, né? Será que ele deseja melhorar? Eu já tive pacientes que não aderiram ao tratamento porque não queriam justamente melhorar. Bom, a gente já entendeu a vantagem e desvantagem, mas quem é que eu posso fazer via oral? Gente, eu tenho muitas drogas que podem ser feitas por via oral, mas as que mais chamam a atenção é a vinorelbina, porque eu posso fazer ela tanto EV quanto VO. A capecitabina, que é um profármaco do fluoruracil. O etoposide, que eu posso fazer o uso do etoposide EV por via oral, com meios de uma manipulação adequada. Aí eu só tenho que lembrar que, dependendo do protocolo, eu preciso dobrar a dose, porque a biodisponibilidade dele, né, a absorção dele é só de 50%. E a mesna, né, então eu também posso fazer a mesna via oral. Eu tenho tantos comprimidinhos de mesna, quanto posso fazer a ampolinha diluída em pH um pouco mais ácido, como Coca-Cola. Lembrando que sempre que eu fizer a mesna por via oral, eu também tenho que dobrar a dose por conta da absorção dela ser só 50%. Outra via de administração que eu consigo substituir a EV por ela é a subcutânea. Recentemente, a gente teve desenvolvimento de anticorpos monoclonais na apresentação subcutânea. E essas formulações são muito mais fáceis de administrar e ajudam a gente a reduzir o tempo do paciente, por exemplo, quando ele está no ambulatório. Vamos pensar num rituximab de doses subsequentes. O paciente vai levar mais ou menos de 4 a 6 horas para tomar uma dose de rituximab EV, sendo que o rituximab subcutâneo, ele só chega lá, toma uma picadinha e vai embora. No máximo que ele vai demorar é o quê? Uns 40 minutinhos. Então, olha como eu reduzo o tempo de exposição do meu paciente. Ele tem que ir ao centro, mas ele não fica tanto tempo lá. Uma das desvantagens da via subcutânea são as reações locais e as drogas que a gente tem aí que podem ser feitas, que são mais recentes, é o trastuzumab, que a gente tem a apresentação subcutânea, o rituximab e agora, mais recentemente, o daratumumab. Outro ponto que a gente discute muito nessas diretrizes é a administração domiciliar também. Então, a gente teve 2 estudos que descreveram a experiência dos pacientes fazendo uso de quimioterapia em casa. Tanto pacientes adultos quanto pacientes pediátricos. E o que a gente viu foi que ambos os estudos relataram uma melhora na qualidade de vida do paciente e do familiar. É muito mais prático, né? Principalmente quando a gente considera aquelas drogas de suporte, como eritropoetina, filgrastim, e eles podem ser feitos por um enfermeiro qualificado ou por um cuidador treinado. E, Gabi, que medicamentos são esses que a gente pode fazer em casa? Será que a gente pode fazer alguma quimioterapia em casa? A gente pode fazer por um enfermeiro qualificado, azacitidina, bortezomib, citarabina. Aqui ele traz também para a gente esses estudos a aplicação de rituximab, trastuzumab e daratumumab subcutâneo em casa. Eu, particularmente, como profissional da saúde, até mesmo nas doses subsequentes, mesmo que o paciente não tenha apresentado reação infusional prévia, ao rituximab e ao dara, eu fico meio um pouco desconfortável, com medo, assim, mas é possível fazer. Outras formas de administrar medicamentos em casa por meio de infusores portáteis. Então, fluoruracil, blinatumomab, podem ser feitos em casa com aqueles períodos longos de infusão. Então, fluoruracil em 46 horas, blinatumomab em 72, 96 horas, tá? Outros medicamentos que o enfermeiro pode administrar: fulvestranto, zoladex, gozerrelina, triptorelina.
Gabi, e as pré-medicações? As prés, nestes casos, são indicadas serem feitas por via oral, já que você está indo na casa do paciente administrar uma quimioterapia subcutânea, não vai ter um local adequado para você ficar fazendo manipulação de medicamento endovenoso. Bom, e os medicamentos que podem ser administrados pelo cuidador treinado, geralmente são os medicamentos de suporte. Pegfilgrastim, eritropoetina, denosumab e outros medicamentos são possíveis um cuidador treinado estar fazendo a administração. O que eu trouxe aqui para vocês, que a gente tem bem legalzinho, é o uso de pegfilgrastim OBI, que é a apresentação com aquele infusorzinho automático, né? Neolastin OBI. Então, hoje em dia, o paciente já não precisaria mais levar a seringa para casa. Ele pode colocar o dispositivo que depois de 27 horas o medicamento é injetado automático no paciente. Outro ponto de recomendação dessas diretrizes é a telemedicina, que é uma prática que melhora o acesso do paciente e ajuda a gente a gerenciar ele remotamente, né? Então, quanto aos efeitos adversos, quanto à adesão a medicamento via oral, quanto a manejo de sintomas, principalmente dos pacientes em cuidados paliativos. Só que para ofertar esse tipo de cuidado, a gente tem que ter um suporte tecnológico adequado, né? E uma equipe multidisciplinar treinada, né, para até poder também mexer adequadamente nas tecnologias que a gente vai utilizar. Para o farmacêutico, é uma excelente ferramenta para a gente fazer atendimento em tempo real, então vai auxiliar a gente a fazer intervenções como orientação de uso, o local de armazenamento adequado para o paciente, está guardando os medicamentos, nos auxilia a fazer o segmento daqueles pacientes que tiveram alta hospitalar e fazem uso de polifarmácia, nos auxilia também para fazer a avaliação de nível de entendimento. Então, por mais que eu esteja numa telemedicina, eu consigo ainda aplicar manobras para avaliar se o paciente está me entendendo, como, por exemplo, feedback. Então, eu consigo fazer também essa avaliação pela telemedicina. E aí, dessa forma, a telemedicina, ela vem, assim, sendo considerada um coringa, uma carta na manga, para reduzir mesmo a frequência dos pacientes aos centros oncológicos. A gente também tem algumas recomendações que acabam sendo inovadoras, né? Então, por exemplo, teve um centro, eu não vou me lembrar o país, que ele fez um drive-thru de retirada de medicamento via oral. Então, o paciente avisava que estava chegando de carro, eles separavam o medicamento e o paciente retirava como se fosse um McDonald's de medicamento mesmo, sem precisar entrar dentro do centro e se contaminar. Outro ponto interessante também são as entregas por serviços de correio, né? Então, a gente consegue entregar os medicamentos pelos correios para o paciente, só que aqui a gente tem que respeitar as diretrizes de armazenamento e de transporte, tá bom? Principalmente se for de medicamento refrigerado, que a gente sabe que tem que ser transportado em temperatura controlada. E para finalizar as nossas recomendações, a gente tem uma recomendação que é relacionada à suspensão do tratamento quando necessário. Essa recomendação, ela não se aplica tanto à prevenção do paciente em pegar COVID. Ela já está mais relacionada a quando o paciente pega COVID. Então, o meu paciente oncológico, ele tem COVID positivo, ele pode fazer quimioterapia? Depende, tá? Então, quando o paciente ele vai fazer quimioterapia de primeira vez, de recomendação, ele teoricamente teria que ser testado para saber se ele tem COVID ou não. Porque é a primeira vez que ele vai receber uma quimio e a gente não faz ideia de como o organismo dele vai se comportar com quimioterapia. Nas vezes subsequentes, eu não preciso ficar testando o paciente, mas eu preciso fazer uma triagem para saber se ele tem sintoma ou não de COVID. E aí o farmacêutico pode até ajudar nessa triagem,
Se a gente for fazer uma telemedicina, fazer uma ligação, a gente também consegue questionar o paciente se ele está tendo alguns sintomas, perda de paladar, de olfato, febre, tá? Bom, então, o que a gente adquiriu de experiência dos pacientes com COVID em tratamento quimioterápico? Então, a gente viu que os pacientes que faziam uso de imunoterapia, principalmente as que são anti-PDL1, anti-PD1, é recomendado a suspensão dessas terapias. Se a gente olhar aqui, nesse gráficozinho, a gente vê que as imunoterapias relacionadas ao CTLA4, elas não causam pneumonite, diferente das relacionadas ao PD1 e PDL1. Então, como que eu vou dar uma imunoterapia para um paciente que tem um efeito adverso de pneumonite se ele está com COVID com a função pulmonar comprometida, né? Então, eu tenho como bom senso suspensão dessa imunoterapia. E aí eu só vou voltar após a conclusão de resolução da COVID nesses pacientes ou após um PCR negativo neles. Outra suspensão muito interessante são os inibidores de tirosina quinase. Então, como eles podem interferir na resposta imune dos pacientes, existe uma orientação de que eu posso suspender esses inibidores de tirosina quinase por um período que o paciente está com COVID, retornando após. Eu só não vou suspender em casos que o meu paciente tem um quadro de COVID simples, ele não está grave, então eu não suspendo, tá? Ou em pacientes que têm um tumor de alto volume, porque aí é risco-benefício, né? Ou o meu paciente acaba tendo um déficit da resposta imune piorando do COVID, ou o meu paciente acaba morrendo de câncer. Então, aí, nesses casos, a gente não tem muita alternativa. Uma coisa interessante que a gente tem questionado também com as imunoterapias é quando é hora de cessá-las, porque a gente não tem um número certo de ciclos de imunoterapia. E alguns pacientes fazem por muitos ciclos, né? E a gente tem discutido isso. Será que, com a pandemia, eu tenho que ficar levando meu paciente que está fazendo o 30º ciclo de pembrolizumab para o ambulatório, sendo que ele já teve uma resposta boa, tem doença controlada? Será que chegou a hora de tirar o pembro? Né? Será que se eu tirar esse pembro, a doença vai voltar? Então, são coisas que a gente tem discutido também. Bom, então eu contei para vocês o que é que a gente faz com o paciente, né? O que a gente aprendeu, as formas que a gente aprendeu a lidar com o paciente por serem pacientes críticos. Mas e agora? E o farmacêutico, dentro da assistência farmacêutica, o que é que ele aprendeu? Então, a gente tem um estudo, ele fala sobre a importância do farmacêutico no tratamento do COVID no geral, né? Ele não foca muito para oncologia. Mas a gente consegue tirar algumas lições desse estudo. Primeiro, que ele fala para a gente que o paciente o farmacêutico, ele pode ser um farmacêutico comunitário ou um farmacêutico hospitalar. O farmacêutico comunitário, ele vai atuar o quê? Elucidando as más interpretações. Então, ele vai explicar para o paciente o que é a doença, tirar a dúvida do paciente com relação à doença. Ele vai triar os pacientes suspeitos, como eu falei para vocês, como é um farmacêutico que está mais voltado à comunidade, que atende mais via ambulatorial, via SUS, via posto de saúde, é um paciente que consegue pescar, né, consegue fazer uma anamnese e ver se aquele paciente está apresentando algum sintoma suspeito de COVID. É um farmacêutico que vai ter muito mais chances de monitorar e manejar algumas condições crônicas. Então, é ele que vai conseguir acompanhar a pressão arterial do paciente, ele que vai conseguir acompanhar uma glicemia. E é um paciente que está bem voltado aos serviços de telesaúde, né? Que está bem voltado ao acompanhamento mesmo do paciente ambulatorial.
O farmacêutico hospitalar, ele vai acabar atuando aonde? No gerenciamento de escassez de drogas, né? Então, será que eu tenho só uma escassez de drogas sedativas e de bloqueadores neuromusculares? No uso racional dos antimicrobianos, no desenvolvimento de protocolos de tratamento e no manejo de medicamentos para a Covid-19. Isso é super importante, até mesmo no ambulatório, tem alguns estudos que trazem para a gente essa automedicação dos nossos pacientes oncológicos com a finalidade de prevenir a Covid. Então, eles passaram a tomar por conta própria, vitamina D, ivermectina, hidroxicloroquina. Então, a gente, além da polifarmácia, que eles já têm naturalmente, hoje em dia, nosso papel é muito importante também em trabalhar esse lado da automedicação deles. Bom, e para finalizar aqui, eu trouxe um estudo que a Sociedade Internacional de Práticas Farmacêuticas em Oncologia, mais conhecida como ISOP, realizou. É um estudo que foi feito, acho que um dos pontos mais negativos dele foi ter sido feito num curto período de tempo que estávamos vivendo a pandemia. Foi um estudo que coletou informações de 28 países diferentes, países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, entre 10 a 22 de abril de 2020. Então, teoricamente, a gente tinha aí uns 4 meses de pandemia, por isso que eu acho que é um ponto negativo do estudo. Ele aplicou um questionário para que líderes de sociedades de oncologia respondessem. Então, desses 28 países, vamos supor, um exemplo, aqui no Brasil. Então, o presidente da Sobrap, ele recebeu esse questionário e ele respondeu as perguntas e enviou de volta para a ISOP. Então, foi dessa forma que a ISOP coletou as informações. Essas perguntas, elas estavam em inglês, porque a língua nativa da ISOP. Elas classificavam entre caráter demográfico, práticas de farmácia, atividade que o farmacêutico e o técnico de farmácia exerciam e a assistência propriamente ao paciente. Qual que foi o objetivo da ISOP? Ela queria fornecer uma perspectiva global da farmácia oncológica sobre a Covid-19 e o impacto que isso teve no acesso e no fornecimento das terapias contra o câncer. E aí, qual foi o primeiro ponto que a ISOP identificou? Metade dos países relataram escassez de equipe de proteção individual, dos EPIs. Em primeiro lugar, das máscaras, segundo lugar, das luvas e terceiro lugar, dos aventais. Tá? Essa dificuldade foi porque o uso desses EPIs acabou sendo priorizado para os profissionais que estavam na linha de frente da Covid. Então, os outros profissionais que também fazem uso do EPI sentiram falta, sentiram escassez, dificuldade em fazer a aquisição deles. Qual foi algumas alternativas que esses países encontraram? Criar algumas diretrizes de uso racional desses EPIs dentro da farmácia oncológica. E uma das alternativas que alguns países encontraram foi diminuir, aumentar os turnos dentro da área limpa da mesma equipe. Então, em vez de revezar, sei lá, a cada 4 horas entra uma equipe nova, eles seguravam por 6, 7 horas uma mesma equipe lá dentro da área limpa, usando aqueles EPIs, porque a troca de EPI ia ser menor. Outro ponto que foi relatado foi a dificuldade de acesso. Então, novamente, metade dos países já relatavam em abril de 2020 dificuldade em encontrar alguns quimioterápicos, dificuldade em encontrar antimicrobianos e dificuldade em encontrar alguns medicamentos de suporte. Isso por quê? Foi necessário buscar novos fornecedores, isso demora, né? Então, a gente estava habituado a comprar com um fornecedor e, de repente, faltou nesse, a gente teve que buscar alternativas. Desabastecimento no mercado nacional e internacional, no geral, seja por falta de matéria-prima, por dificuldade com embalagens, etc.
atraso na entrega pelo distribuidor, então a gente comprava, mas demorava para chegar, e a dificuldade de importar medicamentos que são importados, né? No caso de um Celcept, por exemplo, de um Tiotepa, os países que não relataram problemas com esse tipo de escassez, eles não relataram, mas eles falaram que mais para frente eles sabiam que em algum momento eles passariam por esse problema. Das mudanças que os farmacêuticos relataram naquele momento realizado ao tratamento dos pacientes, elas estavam, na maior parte dos tratamentos curativos, com a diminuição dos ensaios clínicos. Então, a pesquisa clínica ela ficou toda voltada para o Covid-19, e a gente diminuiu muito os ensaios, as pesquisas em oncologia. Os médicos aumentaram o uso de medicamentos de suporte, tentando evitar que os pacientes procurassem pronto-socorro, e alteração do intervalo entre os ciclos ou entre um transplante e outro. Então, no caso de pacientes com mieloma que iriam para um novo transplante, algumas recomendações falavam que eram para bloquear esse transplante e aguardar um pouco. E de forma paliativa, o aumento do uso de medicamento por via oral, como a gente já tinha discutido previamente, e diminuição também da inclusão em ensaios clínicos. Outro ponto foi o aumento do uso das tecnologias. Então, o farmacêutico ele usou muito mais a tecnologia para conversar com o paciente e com a equipe de saúde, né? Então, a gente tem algumas reuniões multiprofissionais que, às vezes, o farmacêutico não conseguia ir, e hoje, por serem via aplicativos, a gente consegue participar onde estivermos e o horário que for. As atividades que o farmacêutico mais fez utilizando a tecnologia foi solicitação de medicamento para o convênio, foi solicitação de receita online. Então, hoje em dia, a gente já tem aquelas assinaturas digitais, né, que a gente consegue utilizar e fazer, então, uma receita online. E é engraçado que a telemedicina, ela foi o grande coringa da oncologia, porém, o farmacêutico, ele ainda opta muito mais pelo contato telefônico do que pela telemedicina propriamente dita. Então, isso também foi encontrado nesse estudo da ISOP. E um ponto que gerou bastante... um ponto inesperado nesse estudo foi que o farmacêutico da onco, ele não estava lidando diretamente com o paciente do COVID, mas é um profissional de saúde que teve impacto nas suas horas de trabalho, principalmente os técnicos de farmácia, e são profissionais que apresentaram um grande impacto na saúde mental, né? Estresse causado pela Covid-19, medo de se contaminar. Então, foi evidenciado que a importância de programas de apoio das instituições com relação à saúde mental dos funcionários. E para finalizar, então, e a gente abrir o nosso debate, dos locais que não relataram mudanças no seu dia a dia, existiam 3 justificativas. Então, muitas vezes, eles optaram por não realizar nenhuma mudança na prática diária deles, por falta de evidência científica. Alguns locais, eles estavam aguardando saírem diretrizes nacionais para realizar a modificação na rotina. E alguns locais acreditavam que os tratamentos eles não tinham que ser alterados por conta da pandemia. Apesar do paciente oncológico ele ter mais risco quando adquire COVID, o tratamento dele, a forma como a gente lida com ele, não deveria ser alterado por conta da COVID. E aí fica a conclusão para a gente do quê? Que para trabalhos futuros, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, avaliar os resultados que a gente encontrou e, assim, reunir evidências que podem auxiliar numa mudança definitiva na nossa prática de trabalho, né? Então, a gente já viu que é possível, por exemplo, fazer alguns medicamentos auxiliares, é possível, por exemplo, diminuir o tempo de infusão de alguns medicamentos, é possível otimizar o uso de EPIs. Então, são coisas que vieram por conta da pandemia, mas que vale a pena a gente refletir, escrever sobre elas e transformá-las em evidência científica.
É isso, agradeço. Aqui tem as referências, caso alguém tenha curiosidade, e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Gabriela. Essa apresentação foi excelente. Eu acho que você trouxe informações muito ricas aí a respeito da situação da pandemia, da atuação do farmacêutico. Trouxe algumas evidências, é lógico que vários profissionais aí estão trabalhando nisso, e essa recomendação da gente ter o registro, né, do nosso trabalho, das nossas condições, o que pôde ser adaptado, né, levar essas lições para o restante da comunidade é muito importante. Né? Uma das observações em relação ao trabalho à distância, né, do profissional farmacêutico, a gente já vem observando na questão da terapia oral, né, a gente já tem muitas iniciativas aí para dar uma assistência melhor aí ao paciente que faz tratamento oral em casa e precisa, né, de uma assistência, de uma atenção, né, de um profissional que esteja próximo e possa orientar, possa tirar dúvidas, né? E acho que, como você falou em relação à pandemia, também isso se aplica principalmente da sua vivência ali no hospital. Você conta alguma experiência nesse sentido, alguma iniciativa que vocês já tenham adotado nesse contato à distância, né, no contato à distância com os pacientes? Do contato à distância, sim, nós já realizamos algumas telemedicinas, né? Mas não é muito frequente ainda para o farmacêutico. Sei de alguns colegas que já criaram algumas rotinas do contato telefônico, então eu acredito que o farmacêutico, ele, neste momento, se sinta mais confortável com esse tipo de contato do que com a telemedicina propriamente. Acho que talvez não só o farmacêutico, mas como todos os membros da equipe multi, né? Então, sei de alguns colegas de outras instituições que adotaram esse tipo de contato. Acredito que seja nesse sentido de acompanhamento, seja mais isso, e seja também mais para o acompanhamento de medicamentos via oral, né? O que a gente viu bastante nessa pandemia foi o advento do tratamento domiciliar. Então, essa questão da educação do paciente, ele aplicar o próprio filgrastim, né? Ou está fazendo uso de algum quimioterápico em casa, como que a equipe de enfermagem vai até a casa do paciente, as dificuldades que a gente tem. Então, por exemplo, os quimioterápicos, a gente precisa que o paciente seja pesado para que a gente faça cálculo de superfície corpórea. E aí, às vezes, chega na casa do paciente e não tem balança, então são dificuldades que a gente foi encontrando com essas novas práticas e a gente vem se adaptando a elas. Ok. Bom, os nossos colegas, né, o nosso público aí que está assistindo, coloquem as suas dúvidas aí no bate-papo do Instagram, que a professora Gabriela vai responder aí para vocês, né, promover uma interação. Só mais uma questão, assim, você viu algum movimento, assim, de diferença no manejo da imunossupressão aí dos pacientes que fazem quimioterapia citotóxica, alguma questão sobre profilaxia com fatores de crescimento? Você acha que houve alguma mudança na recomendação? Está se procurando uma profilaxia ou se faz a dinâmica normal através dos exames laboratoriais de série branca e vermelha? Teve alguma mudança de recomendação quanto a isso? O que eu tenho visto é que nós seguimos fazendo a prática normal.
né? A mudança que a gente teve talvez foi a vinda aí desse novo dispositivo do Neolastin OBI, que ele veio para dar uma comodidade maior para o paciente e para a gente também, né? Porque o paciente levar a seringa para casa, a gente educa, mas a gente não tem como estar lá no momento que ele administra, né? Então, você ter um dispositivo que auto-injete isso no paciente, num tempo controlado, né? Traz para a gente uma segurança maior. Mas no sentido, assim, de alguma profilaxia, de aumentar a quantidade de filgrastim ou fazer um filgrastim profilático, eu não acompanhei esse tipo de mudança. O que eu realmente vi foi a gente fazendo o acompanhamento normal, dentro daquilo que a gente já conhecia, né? E talvez essa prática do paciente levar para casa, em vez de ter que ficar indo para o centro, ficar aplicando o filgrastim. Ok, muito bom. Vamos ver se temos mais alguma questão aqui do nosso público. A questão da imunoterapia também bastante importante, né? Você comentou ali na sua apresentação que a gente tem esse dilema, né, de estar promovendo uma resposta, né, que o sistema imunológico promove uma resposta, né, para atuar contra o câncer, e aí fica aquela dúvida, né, e aí você especificou exatamente baseado na toxicologia, né, na toxicidade das classes de medicamentos, né, dos medicamentos-alvo, né, isso é muito importante destacar, né? Eu acho que é um efeito adverso bem importante, eu acho que não só a terapia-alvo, né, de PDL1, PD1 causa pneumonite, mas a gente também tem alguns quimioterápicos que podem causar, então eu acho que é um alerta para a gente, né, por exemplo, se preocupar um pouco mais com esse paciente que faz uso dessas drogas, né, ter uma atenção maior, talvez um acompanhamento telefônico, eu não preciso ter um paciente só fazendo uso de via oral para ligar para ele, para ver como ele está, às vezes nessa ligação eu consigo pegar algum sintoma que ele já está tendo de Covid e reportar para a equipe médica para a gente tentar atuar antes que ele evolua de uma maneira pior. Isso, é uma atuação importante do farmacêutico, né, dessa detecção de sintomas, de comunicação com a equipe, né, muito importante isso, contribuir aí para a segurança do paciente. Aqui no nosso chat, nós não temos mais nenhuma pergunta. Então, nós vamos fazer um encerramento desse evento. Agradecemos muito sua participação. Nós realmente precisávamos dessa palestra aí para ter uma ideia do que a gente tem de oportunidade, do que a gente pode atuar, do que pode levar como lição aí para cada um, para sua casa, em relação a atender a toda essa demanda, seja de falta de EPIs, ou seja, como atender melhor esse paciente oncológico nas várias frentes aí, seja nas instituições públicas e nas privadas, né? Como que a gente pode atuar para fazer com que nosso paciente continue seu tratamento e consiga o melhor resultado possível, mesmo com uma pandemia, né? Eu agradeço o convite. Eu acho que é um tema muito importante nesse momento e eu fico agradecida de poder ter sido eu a pessoa a discutir com vocês. Que bom. Nós também ficamos muito felizes. Ao nosso público, consultem o site da Racine, Instituto Racine, racine.com.br, e lá vocês veem uma série de conteúdos. Nós temos um site com conteúdo online gratuito, onde vocês podem acessar várias informações a respeito da área farmacêutica, de várias frentes de trabalho, seja não só na oncologia, mas no hospitalar, regulatórios. Então, aproveitem aí o recurso que está livre, né, para todos os públicos, e também consultem o nosso site aí para oportunidades de aperfeiçoamento
do profissional farmacêutico. Eu desejo uma boa noite a todos, um muito obrigado, Gabriela, pela participação. Foi um grande prazer e um grande aprendizado. Imagina, boa noite, agradeço a participação, gente.